Palavra. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Em pé como estamos, vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 17. Vamos fazer leitura a partir do versículo 14, onde Deus tem nos dado uma palavra para esta noite. Já louvamos a Deus pelos louvores que foram aqui entoados. Também saudamos a todos que nos ouvem e nos assistem através da internet. Deus tem uma palavra para esta oportunidade. Evangelho, como escreveu Mateus, o capítulo é o de número 17. Leiamos a partir do versículo 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou são. E desde aquela hora, o menino ficou são. Outra versão dirá: e o menino ficou curado. Amém? Eu quero trazer uma mensagem titulada Terapia Divina. Retorne a seu assento por bondade, e que toda a vossa atenção ela esteja presa somente na palavra do Eterno, o nosso Deus. Meus amados, orando nessa tarde e pedindo a Deus uma mensagem específica para a noite desse dia, o Espírito de Deus me trouxe a esse texto para compartilhar convosco a respeito da revelação e da bondade de Deus que está descrita aqui nessa passagem bíblica. O tema que eu trago é terapia divina. Tudo porque, quando nós lemos o último verso que foi lido aqui, que é o de número 18, a Bíblia diz que o menino ficou são. A Bíblia diz que o menino ficou curado. A palavra curado, a palavra são, que está no verso 18, é do original grego terapeu. Terapeu, no grego, significa cura, significa tornar alguém sadio. Então, por esse motivo que o tema da mensagem é terapia divina, porque este homem, cujo filho era atormentado por um espírito do mal, esse menino, ele era acometido pelas investidas do maligno. E ainda há aqueles que acreditam que o mal não existe, que isto é invencionice das igrejas, dos pregadores, mas não é. Tanto é que está escrito na Bíblia, tanto é que muitas das vezes em meu ministério, eu tive a dura experiência de ter pessoas à minha frente, possuídas por espíritos malignos, e muitas foram as batalhas espirituais que já enfrentamos. Interessante, queridos, que esta sociedade,
ela é uma sociedade cética, é uma sociedade que só consegue ver na perspectiva do material. E sempre se culpa isso, se culpa aquilo, sempre se coloca desculpas. O problema é do fulano, é do beltrano, o problema é da minha nora, o problema é da sogra, é do meu marido, é da minha esposa, o problema é do governo, o problema é disso e daquilo. Quando das vezes o problema ele é no âmbito espiritual. E com todo o respeito que eu tenho pelos profissionais, em todas as áreas, eu aprendi na vida a respeitar a profissão e o trabalho de qualquer pessoa. Eu respeito quem vende medicamento, graças a Deus que tem medicamento para comprar. Eu agradeço a Deus e louvo pelos profissionais da saúde. Mas há determinadas situações na tua vida em que você busca no homem, você busca na química, você busca solução no material, e o material não vai te ajudar. Pensa comigo, o texto fala que um homem, ele tinha um filho. O evangelho de Lucas, eu sei que eu li Mateus, mas Lucas vai registrar a mesma passagem bíblica, e Lucas vai salientar o seguinte, que este menino era o filho único deste pai. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Não interessa quantos filhos tu tenha, filho sempre é filho. Mas a gente sabe que aquele pai, aquela mãe, que tem um filho único, logo todas as atenções, evidentemente, passam a se voltar para esse único filho que se tem. Este homem, eu imagino o desespero dele. Eu imagino que ele buscou na ciência da época, porque já havia manipulação de drogarias, já havia naquela época a ciência médica. É muito evidente que não com a evolução que temos hoje, se bem com que toda evolução que tem, ainda assim temos doenças, bactérias e vírus que a indústria farmacêutica ainda não descobriu a cura para muitas doenças, e vocês são sabedores disso. Mas este homem, imagino eu, ele buscou solução em todas as áreas da sua vida. Tudo o que havia de recurso na época, ele havia buscado, mas ninguém podia solucionar o problema que ele tinha, visto que era de ordem espiritual. Porque demônio e espírito maligno, que é a mesma coisa, você não expulsa com medicamento, você não expulsa com a receita do médico, isso é coisa para Jesus. E quem sabe você me ouve, e você está passando por adversidades na sua vida, e você colocou isso na conta de alguém, você tem culpado A ou B ou C, mas muitas das vezes o culpado não é o homem. Muitas das vezes a luta que você enfrenta, ela vem do mundo espiritual. São bombardeios, são mísseis espirituais das trevas. A Bíblia não fala míssil, a Bíblia fala seta do maligno. Se fosse hoje, naquela época não havia mísseis, evidentemente, senão a Bíblia talvez teria dito, são mísseis das trevas. A Bíblia fala são setas, são dardos inflamados do maligno, que são jogados sobre a minha e sobre a sua vida. Este homem estava debaixo de uma tempestade. Esse homem, ele estava debaixo de uma luta espiritual muito grande, e por ser espiritual, em um efeito dominó, atingiu a família. Esse homem estava com um problema dentro da casa dele. Agora, queridos, a terapia que funcionou, a única coisa que trouxe solução para a vida dele, foi quando ele buscou a pessoa de Jesus. E é por isso que eu, de certa forma, eu fico muito feliz pela presença dos senhores e das senhoras aqui no templo,
e também aqueles que escolheram esse canal, essa programação na internet, para dar lugar à palavra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você, tomando a atitude que teve de estar na casa de Deus, ou ouvindo esta pregação nesse momento, é porque você está escolhendo a Jesus como teu médico, a Jesus como teu terapeuta, a Jesus como curador de todas as mazelas da sua vida. Nesta oportunidade, eu quero falar para vocês 5 atitudes que esse homem tomou, que trouxeram a reação de 5 atitudes de Jesus na vida daquele homem. Todo mundo quer que Jesus haja. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ver Jesus operando na sua vida? Todos certamente levantariam a sua mão e diriam: pastor, eu quero ver Jesus operar na minha vida. Mas para Jesus operar, 5 atitudes dependem do homem, para que Deus tome outras 5 atitudes. A primeira atitude do homem está no versículo de número 14. A Bíblia diz, queridos, que quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus. Primeira atitude: saia do meio da maioria. Primeira atitude para ver Deus agir na tua vida: saia do meio das massas, saia do meio das multidões. Agora, pare para pensar comigo. Quando a Bíblia diz que eles estão descendo de uma montanha, o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus e os discípulos estavam descendo de um monte. Havia uma multidão esperando, mas somente um homem se sobressaiu no meio daquela multidão, gritando e pedindo socorro. Sabe o que eu aprendo? É evidente que no meio daquela multidão, muita gente tinha problemas, muitas pessoas tinham as suas mazelas, mas somente este homem, do meio da multidão, ele saiu dela para ir ao encontro de Jesus, para buscar socorro. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que dentre as multidões que seguiam a Jesus, nem todos o buscavam para o adorar. Havia fariseus, haviam saduceus, haviam herodianos, havia outros partidos religiosos, facções que estavam ali só para ver se Jesus era um impostor, só para ver se ele era um líder de uma revolta contra Roma. Então tinha muita gente que estava na multidão, que não tinha nada a ver com Cristo, que não queria nada com ele. Mas do meio desta multidão saiu um homem, e este homem foi aquele que recebeu a bênção e recebeu a vitória de Deus. A mesma coisa que eu leio na Bíblia, de um texto de 2000 anos atrás, é o que os meus olhos contemplam ainda hoje. Muitas pessoas estão no meio da multidão e nunca recebem nada de Deus. Sabe por quê? Porque não querem sair do conforto. Eles não querem perder os seus amiguinhos. O que é que vão dizer de mim se eu sair daqui e for ao encontro de Jesus? A pessoa, ela fica presa à sua cultura. Ela fica preocupada. O que é que vão dizer dele? O que é que os amigos vão falar se batizar, se começar a ir para a igreja? A pessoa fica cheia de preconceitos. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Outro detalhe: eu gosto da multidão, porque na multidão tem o que eu gosto. Lá na multidão eu posso satisfazer os desejos da minha natureza carnal. E se eu destoar da multidão, eu vou perder o que eu gosto. Querido, tem tanta gente que não sai da multidão e nunca consegue ter uma vitória de Deus na sua vida.
Pastor, mas não é o contrário, a multidão não está aqui. Não, a multidão não está aqui. Aqueles que servem a Deus são a minoria. Eu nem preciso falar para você de estatística. Se você pegar a população da cidade, faz a conta. Não sei se chega a 10% daqueles que realmente dão lugar para Deus na sua vida. Esse homem saiu da multidão. Sabe o que é que Deus está falando para você esta noite? Ele está dizendo, sai do meio. A Bíblia diz que ele saiu do meio da multidão. Às vezes o que mais te prejudica é o meio que você convive. As pessoas que você acha que te fazem bem, são elas mesmas que estão te impedindo de ter um encontro verdadeiro com a tua vida. Às vezes o que mais te prejudica é o meio, é a multidão. E aí você diz assim, pastor, mas a multidão é boa. A multidão agrada o teu pecadinho de estimação. A multidão agrada a tua natureza carnal. A multidão agrada a Satanás. Mas que aquele que destoar da multidão, aquele que sair do meio, vai sair do meio da multidão para encontrar a vitória para a sua vida. Glória a Deus. Segunda atitude daquele homem. Versículo de número 14 diz. A Bíblia diz, um homem aproximou-se de Jesus. Segunda atitude, encurtar distâncias. A gente sempre quer que Deus nos sirva. Senhor, tu não me ouves. Senhor, tu não me achas, tu não vê o meu problema. E aí Deus está pensando, sim, e por acaso tu fala comigo, e por acaso tu me procura. Eu imagino com o que Deus pensa lá no céu. A pessoa fala, Deus não me ouve, e Deus pensa, mas você nem sequer fala comigo. Senhor, aonde tu estás? E aí Deus pergunta, e onde tu está tu também? Porque a pessoa se esconde de Deus. Esse homem não, ele se aproximou. E eu nem preciso explicar para você que aproximar-se é um verbo que exige movimento. Esse homem saiu do meio. Esse homem saiu da multidão. E ele encurtou distância entre ele e o seu Deus. Ele encurtou a distância entre o problema dele e a vitória dele. Sempre que você dá um passo em direção a Jesus, você está se distanciando do teu problema. Eu vou repetir essa frase. Quando você se aproxima de Jesus, você se distancia do teu problema. Quando você se aproxima de Jesus, você se distancia da tua dor de cabeça. Quando você se aproxima de Jesus, você se distancia de Satanás. Quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima da tua vitória. Quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima da virada de Deus na tua vida. Esse homem encurtou distância. E aí, sabe o que eu entendo? Eu nem preciso revelação de Deus para te dizer uma coisa. Você que está aqui no templo ou nos assiste nesse momento, você veio encurtar distância entre você e teu Deus. Porque é muito bom ficar na zona de conforto. É muito bom a gente não tomar nenhuma iniciativa. Porque não tomar iniciativa não custa nada. Agora, movimentar-se em direção a Deus exige esforço. Imagina aquele homem dizendo para a multidão, dá licença, dá licença, dá licença, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu quero chegar na presença de Jesus. Sabe o que ia acontecer com você? Você chegou para os teus amigos, você chegou para a oferta de Satanás, você chegou para aquele vício particular, você chegou para aquilo que agrada a tua natureza carnal, e você diz assim, dá licença, sai da minha frente, dá licença, eu quero me encontrar com a minha vitória. É por isso que eu tenho uma palavra para
para você esta noite. É impossível não estar diante desta palavra e estar diante de você, que nessa noite fria veio buscar a Deus aqui no templo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ao se aproximar da minha presença esta noite, você está se distanciando da sua dor de cabeça. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Comece a dar um tchauzinho para o teu problema. Você vai ver o teu problema pelo retrovisor. Você vai ver o demônio pelo retrovisor. Porque quando você se aproxima de Jesus, você se distancia da tua derrota. Só quem crê nessa palavra glorifique a Deus. Terceira atitude do homem. Verso 14. Não precisava, mas ele ajoelhou-se. Ajoelhou-se. Eu preciso concordar com você o seguinte: Deus te ouve deitado, ou quando você está deitado. Deus te ouve quando você está em pé. Deus te ouve lá na sua casa, no seu trabalho ou aqui no templo, desde que você fale com Ele, isso é evidente. Agora, se você puder falar com Deus ajoelhado, um tanto melhor. Sabe por quê? Não que isso seja uma doutrina. Não que isso seja a única maneira de Deus te ouvir e te atender. Não. Mas esse homem se ajoelhou. Sabe por quê? Porque havia um costume, e na sequência você vai ver que ele adorou, que ele reverenciou Jesus. E eu até gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre a palavra proskuneu, em grego, que quer dizer adoração. Só que proskuneu é prostrar-se. Proskuneu vem de kuneu ou kuone, que quer dizer cachorro em grego. E quando o cachorro lambe a mão do seu dono, dentro no meio animal, na linguagem dos animais, que é a zoologia, o cachorro está entendendo que o dono dele é o macho alfa. Ele está reconhecendo que o cachorro é o senhor dele. Então ele lambe a mão do seu dono. Esse ato de lamber a mão no grego é proskuneu. É claro que um ser humano não vai lamber a mão de outro, mas ele faz diferente, ele beija a mão de outro. Por isso que há muitas religiões, os persas, por exemplo, quando eles reconhecem alguém de uma casta maior, eles se ajoelham e até beijam a mão. Entre os católicos tem esse hábito de beijar a mão do Papa, beijar a mão de uma autoridade eclesiástica, enfim. Esse homem, quando ele se prostra, dentro da cultura grega da época, tudo bem que isso aqui aconteceu num contexto judaico, eu sei, mas a cultura grega era conhecida por todo o Oriente Médio e Europa. Esse homem está dizendo: olha, eu só me prostro porque eu estou reconhecendo que tu é grande e eu sou pequeno. Eu estou prostrado porque eu reconheço que tu és maior. Quando esse homem se prostrou, ele tirou o ego da cadeirinha e colocou Jesus sentado no trono do seu coração. As professoras gostam muito de ensinar isso para as crianças aqui na igreja. Você sabia que no teu coração tem uma cadeirinha? É claro que isso é didático. É claro que isso é simbólico. E quem é que senta? É o ego. É o nosso eu. A gente se acha a última água mineral do deserto. Não vou dizer Coca-Cola porque não faz bem para quem tem muito açúcar no sangue. A gente acha que é a última água com gás do deserto. Até porque eu não estou ganhando nada para Coca-Cola para fazer propaganda. A gente acha que é a última bolachinha do pacote. E a gente acha que pode dar conta de todos os nossos problemas. A gente confia no bolso. A gente confia naquele certificado que está pendurado lá na parede. A gente acha que é bom.
A gente acha que é esperto. E aí sabe o que a gente tem que fazer às vezes? A gente tem que destronar o nosso ego. A gente tem que derrubar o nosso achismo. A gente tem que olhar para nós mesmos e dizer: ô Diogo, dá licença, sai do trono e deixa Jesus tomar o controle da sua vida. É claro que o que eu estou pregando não deve estar agradando. Sabe por quê? Porque a gente se prende a nós mesmos. A gente acha que pode. A gente acha que com a nossa malandragem a gente dá jeito. Mas este homem se ajoelhou. Esse homem se dobrou e reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Sabe de uma coisa? Sabe por que ele se dobrou? Porque Jesus só pode levantar aquele que antes descer na presença dele. A gente diz assim: Jesus me levanta, mas a gente não se dobra nunca. Eu já encontrei gente no mercado que disse assim: pastor, eu fui lá na tua igreja, mas não adiantou nada. Eu perguntei: quantas vezes tu foi? Fui uma vez. Tu pode vir uma vez aqui, mas onde é que vai ir as outras vezes? Adiantou aquela única vez que você veio, mas se você nunca se dobrou para Deus, querido, você pode ficar aqui 10 anos, mas se nunca você se dobrar para Deus, a pregação do pastor Diogo não vai adiantar nada. Eu posso orar e estufar a veia do meu pescoço orando por você, que a minha oração não passa do teto, se você não se prostrar perante Deus. Tem gente que nunca se humilha. Tem gente que nunca se dobra. Deus só pode levantar aquele que antes se humilhou na presença dele. Quarta atitude desse homem: ele reconheceu Jesus como Senhor. A palavra grega é Kyrios. E ninguém sai dizendo Kyrios para qualquer um. Kyrios quer dizer meu amo. Kyrios quer dizer meu Senhor. Kyrios quer dizer tu é grande e eu sou pequeno. Tu manda e eu obedeço. Esse homem chegou para Jesus e disse: tu és o meu Kyrios. Tu és o meu Senhor. Isso aqui, sabe por que está escrito na Bíblia? Porque tem gente que vê Jesus como uma figura pública. Muitas religiões por aí falam de Jesus. No islamismo ele é um profeta. No budismo ele alcançou nirvana. Na Umbanda ele é o Oxalá, se eu não me engano. Se eu errei, não tem problema, não sou muito bom de Umbanda mesmo, nem quero ser. Com todo respeito. Porque eu não estou aqui para humilhar ninguém. Todas as religiões falam de Jesus, mas nenhuma reconhece ele como Senhor. É um profeta. Alcançou nirvana após tantas reencarnações. Isso dizem algumas religiões por aí. Mas esse homem chegou e disse: não, tu és o meu Senhor. Para muitos Jesus é um camarada legal. Para muitos Jesus, ele é bom, mas não é meu Senhor. Eu poderia dizer, muitos dizem por aí, igreja faz bem, não tenho nada contra a Bíblia, a religião de vocês é bonita, mas adorar Jesus que é bom, nunca adora. Se prostrar para Jesus, nunca se prostra. Reconhecer Ele como Deus e Senhor, nunca reconhece. E eu quero dizer para você, eu já disse aqui, eu vou repetir pela 30ª vez. Eu acho que foi mais de 30. Eu poderia estar com esse templo lotado, se eu trouxesse mensagens aqui que massageasse o teu ego. Mas a minha responsabilidade é com Deus. Até porque um dia eu vou chegar no trono dele, vou prestar conta da vocação que eu recebi dele. Então por isso que eu tenho compromisso com a palavra. Muita coisa que eu prego aqui pode não agradar, mas pelo menos está na Bíblia. E você poderá dizer, o pastor pegou pesado, mas tudo o que ele disse está na palavra de Deus. E a Bíblia não foi ele que escreveu, foi o próprio Deus que a escreveu. Sabe o que é que Deus está falando para você essa noite? Não adianta Jesus ser o Jesus do teu marido, Jesus ser o Jesus da tua esposa, não adianta ser o Jesus do teu pai, não adianta ser o Jesus do teu amigo. Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Quinta atitude do homem:
apresentar o problema. Tinha uma multidão ali. E eu não sou contra, eu atendo pessoas no privado. É claro, há assuntos que servem para o privado. Mas esse homem ele não teve vergonha de dizer, isso aqui fala de humildade. Jesus, eu tenho um filho epilético, mas na verdade não era epilepsia. Esse menino aqui, ele era cometido por demônios. Ele grita no meio daquela multidão. É claro que ele sai da multidão, mas essa multidão está perto. Ele pediu socorro. Qual é a quinta atitude? Peça socorro para a pessoa certa. Peça socorro para Jesus. Às vezes a gente fica no nosso pedestal. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer. A gente quer maquiar o problema que tem. Sabe por quê? Porque a gente acha que problema é só na família do outro. E aí quando o problema está na tua casa, você esconde. Você maquia. Não, queridos. Jesus nunca vai resolver o teu problema enquanto você esconder o teu problema. Você tem que chegar para Jesus e dizer: Jesus, quer saber de uma coisa? Se eu fosse bom, eu repreendia o demônio, mas eu não sou bonzão não. Eu preciso que o Senhor me ajude. Tanto que o texto diz que o homem falou: Jesus, se compadeça de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Pastor Diogo, quando é que eu vou parar de sofrer? Quando você chegar no altar de Deus e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, me ajuda. Só faz isso quem reconhece a sua impotência. Impotência, pastor? Isso mesmo, impotência. A gente assistiu tanto desenho quando era pequeno que a gente sonhou que ia ser o Hulk, o Capitão América, o Lanterna Verde. Eu sou do tempo do Lanterna Verde, nem existe mais Lanterna Verde. Agora é o Thor, derrubou a Lanterna Verde. Mas só que a realidade é outra. Na realidade, a gente não passa de comedor de arroz e feijão. E nós temos que nos humilhar. Porque a sociedade aí fora, ela vendeu uma imagem errada para nós. Ela diz assim para você: empina o nariz e mostra o que tu tem. Mostra a tua glória. Mostra a tua fama. Mostra que tu é forte, que tu é poderoso, que tu tem bala na agulha, que tu tem café no bule. Isso é o que pregam lá fora. Mas se você entrou aqui pensando nisso, você está lascado, meu amigo. Você tem que chegar perante Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou tão bom como eu pensava que eu era. Eu não sou tão esperto, tão malandro, tão poderoso. Quer saber de uma coisa? Eu sou fraco, eu sou pequeno, me ajuda, Jesus. Jesus, tem misericórdia, Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. Essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Quando você toma essas 5 atitudes, agora vem as 5 atitudes que Jesus toma para recompensar as tuas atitudes. Primeira atitude de Jesus, versículo 18: ele repreendeu o demônio. Primeira atitude de Jesus, ele confronta o que você não consegue confrontar. Eu vou falar numa linguagem mais rasteira para a gente ser mais didático. Jesus encara o que você não consegue encarar. Jesus põe respeito naquilo que eu e você não conseguimos. Satanás não tem medo de você e nem de mim. Ele é um anjo com milhares de anos, e tem 1/3 das criaturas do céu ele arrastou após ele, estão aí matando, roubando, destruindo. Ele olha para mim e para você e diz assim: esse aí eu faço o que eu quero. Mas sabe por que que ele não faz o que ele quer na tua vida? Porque há uma mão divina que está sobre você. A Jesus, somente Jesus pode impor respeito. Agora, querido, se você não quer Jesus, eu não posso te ajudar, tá? Eu não sou mago,
E nem mago pode fazer alguma coisa. Se você não quer Jesus, a minha oração não vai te ajudar. Mas se você quiser Jesus, aí o negócio muda, porque esse demônio foi repreendido por Jesus. Jesus encarou o que aquele homem não conseguia encarar. Jesus botou respeito naquilo que ele não conseguia botar respeito. Eu tenho uma palavra para você esta noite. Jesus está repreendendo o que tu não consegue repreender. Jesus está expulsando o que você não consegue expulsar. Jesus está te libertando daquilo que é mais forte do que você. Versículo 18. Segunda atitude de Jesus. Ele põe para correr o que você não consegue botar para correr. Segunda atitude de Jesus. Ele consegue expulsar o que tu não pode. Nem eu. A gente até expulsa, mas é no nome dele. Sabe de uma coisa? O versículo 18 diz: saiu o demônio. Só isso, pastor. É claro, não é na minha, não é na tua casa, né? Vai perguntar para esse homem aqui. Vai perguntar para esse homem quando você achar ele lá no céu. Cadê o pai lá do endemoniado? Ele lá no céu, sou eu. Me explica lá o saiu, lá do versículo 18. Esse homem vai dizer: ufa, aquele saiu, mudou a minha história. Porque, querido, só dá valor para o saiu quem convive com o diabo dentro de casa. Só dá valor para o saiu aquele que convive com o bombardeio das trevas dentro da sua casa. Já falei aqui, não é novidade. Eu ando meio perdido nas contas, mas acho que faz 9 anos que eu prego aqui, desde 2011. 9 anos, né? 9 anos. Vai fazer 10 em janeiro. Eu já falei aqui uma porção de vezes. A pior luta é aquela da tua casa. E Satanás sabe bater. Porque se tu tem uma luta lá no teu trabalho, você chega em casa, você pensa: era o meu patrão, era o meu colega, é assim mesmo. Mas você entra em casa, você fica em paz, você até esquece da incomodação lá do trabalho. Sabe qual é a pior luta? A pior luta é a de dentro de casa. A luta desse homem não era na fábrica dele, se é que ele tinha fábrica. A luta desse homem não era na loja dele, se é que ele tinha loja. A luta dele era dentro de casa. Sabe o que o Satanás mais quer? Entrar na minha e entrar na tua casa. O filho dele estava nas mãos de Satanás. Mas chegou Jesus e sabe o que ele disse para aquele demônio? Sai. E a Bíblia diz que o demônio saiu. Quando o demônio saiu, a glória de Deus invadiu aquela casa. Quando aquele demônio saiu, a tempestade saiu e entrou a bonança. Quando aquele espírito mau saiu, saiu a preocupação e entrou o refrigério. Quando aquele demônio saiu, saiu também a insônia, saiu a tribulação, saiu tudo que não prestava e entrou o repouso, entrou a felicidade e entrou a alegria. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Aquilo que você não consegue fazer sair da tua vida, Jesus vai tirar de graça para você. Ele não cobra nada. Ele vai mandar embora o que você não consegue mandar embora. Ele vai botar para correr o que você não consegue botar para correr. Ele expulsa da tua vida aquilo que te prejudica. Ele cura as tuas mazelas. Ele limpa a tua casa. Ele faxina a tua história. Versículo 18. Quarta atitude de Jesus. Desde aquela hora. 1, 2, saiu. Não, eu estou no 3. Terceira atitude. Terceira atitude, verso 15. Sabe o que o pai disse para Jesus? Versículo de número 15. E muitas vezes o demônio faz cair
no fogo e na água. Por que está o verbo cair? Porque eu nunca vi o inimigo levantar alguém. Ele derruba. Ele quer derrubar teu casamento. Ele quer derrubar a tua vida financeira. Ele quer derrubar as tuas emoções. Ele quer derrubar a tua esperança. Ele quer derrubar e fazer cair a tua vontade de viver, de lutar. O trabalho do inimigo é ver você caído. Mas sabe o que Jesus fez naquela casa, naquela vida? Ele só caía até Jesus chegar. Você caiu, caiu. Eu caí, né? Eu estou falando aqui da minha vida antes de Jesus. Infelizmente eu não nasci num berço da palavra. Fui adolescente, fui jovem, lá nas coisas do mundo, mas ainda bem que Jesus me salvou. Agora, eu descobri uma coisa: o inimigo, ele quer te ver caído. Ele quer te ver prostrado. Esse menino caía até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, ele deixou de viver prostrado. Ele deixou de beijar a lona. Ele deixou de ser derrotado. Ele deixou de ficar por baixo e passou a viver de cabeça erguida, a andar por cima. Eu quero ser profeta para a tua vida esta noite e dizer que o tempo das tuas quedas acabaram. O tempo de viver por baixo acabou. O tempo de viver caído já era. Sabe por quê? É porque a minha proposta é boa. A minha proposta é: Jesus de Nazaré resolve. Jesus, o Filho de Deus, te levanta. Quarta atitude de Jesus. Verso 18. Desde aquela hora, o menino ficou curado. Quantos passes precisou? Nenhum. Quantas rezas precisou? Não, desde aquela hora. Com todo respeito, viu? Quando é que você viu aqui eu fazer uma campanha de 7 quintas do não sei do que? 7 quintas para curar o dedo destroncado. Quando que eu fiz isso? 7 quintas da unha encravada. Quando é que eu fiz isso? Eu leio Bíblia. Tenho temor a Deus. Basta um culto para Deus mudar a tua história. E como eu tenho temor a Deus e vergonha na cara, eu nunca brinquei com vocês. Ah, pastor, mas por aí estão fazendo, deixa que faça. Eu não faço. Sabe por quê? Porque eu sei que basta uma decisão tua para Deus mudar a tua história, e um culto é suficiente. Quantos cultos eu precisei para Deus mudar a minha vida? Um culto. Eu precisei de um. Eu conheço gente que não precisou de nenhum culto. Como assim, pastor? Um dia chegou um caminhoneiro, ele está viajando, é um irmão nosso em Cristo, está nas estradas. Chegou aqui, eu conheço, eu posso não conhecer o nome de todo mundo, saber, mas a fisionomia eu raramente esqueço. Eu sei quem vem aqui, eu sei quem já veio aqui. E eu vi aquele homem com a família dele aqui na frente e disse: pastor, quando é que tem batismo? Eu quero me batizar. Digo: opa, que bom. E naquela semana eu vim de uma campanha na casa de uma pessoa. Eu fiquei 7 anos pregando para o camarada. Ele morreu e não aceitou Jesus. Foi a pessoa que eu mais investi nessa cidade. É claro que eu não cito o nome por questão de ética. O camarada morreu. Eu ia na casa dele fazer comida para ele. Nunca aceitou Jesus. Aquele cara chega na minha frente e disse assim: pastor, como é que eu faço para me batizar? Digo: olha, tem batismo, tal dia. E eu perguntei para ele: mas querido, eu não estou te reconhecendo, eu não te vejo aqui. Onde é que você aceitou Jesus? E eu, na minha cabine do caminhão. Mas como assim?
É que eu estava no posto, tinha um pessoal de igreja aí nos postos evangelizando. Perguntaram se eu aceitava um exemplar da Bíblia Sagrada, eu aceitei. E numa dessas, caminhoneiro tem aquele período vago, né? E eu estou lá num posto, sem fazer nada, de bobeira. Eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler, e quando eu comecei a ler, aquelas palavras entraram na minha alma. E eu quero esse Jesus que eu li na Bíblia, pastor. Eu digo, como é que pode um negócio desse? A gente se arrebenta pregando. Camarada ouve, e não quer. Aí isso aí é uma obra de Deus mesmo. Isso é o coração compungido. Desde aquela hora, pastor, quanto tempo eu preciso para Deus mudar a minha vida? É só você que determina isso. É só você que determina. Pastor não determina, a placa da igreja não determina, nem Deus determina, só você determina isso. Desde aquela hora, pastor, quantos cultos eu preciso para me ver livre disso, livre daquilo? Olha, depende de você rasgar o teu coração, depende de você abrir a tua alma, abrir a tua mente e dizer, Jesus, entra com tudo na minha vida. Jesus, eu te aceito, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Desde aquela hora, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você cooperar, a partir de hoje, Deus muda a tua história. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo 18, agora vem a terapia. E desde aquela hora o menino ficou são. A palavra são aqui no grego é terapeu. Logo, o profissional que faz terapia e em várias terapias, você sabe que isso vem do grego. Terapeu. O menino ficou são. Isso é terapia divina. Quem é que curou? Jesus. Preste atenção no verbo ficou. A Bíblia não diz que ele estava são. A Bíblia diz que ele estava endemoniado. Mas a Bíblia diz que ele ficou são. Ficar é algo permanente. Estar é algo transitório. Todos nós aqui somos transitórios. Daqui a pouco nós estamos tudo em casa. Quem é que vai ficar? Quem vai ficar é o púlpito. Quem vai ficar é esse som. É aquele piano. Isso aqui vai ficar. Agora eu e você estamos de passagem aqui. Ele estava endemoniado. Sabe o que significa? Esse demônio que atormenta, que te bombardeia, ele está de passagem. Já está na hora dele pegar a mochila dele e ir embora. Essa doença que está no teu corpo, ela está de passagem. Está na hora dela ir embora. Esse vício que está na tua vida, ele está de passagem. Está na hora de ir embora. Essa preocupação, essa depressão, ela está de passagem. Está na hora de ir embora. Agora sabe o que é que fica? Fica a cura. A Bíblia diz que o menino ficou curado. Sabe o que diz? A Bíblia diz que o menino ficou curado. Sabe o que é que vai ficar na tua vida? Vai ficar a bênção de Deus, vai ficar a presença de Deus, vai ficar a cura de Deus, vai ficar a vitória de Deus. A vitória de Deus não é passageira. A bênção de Deus, a cura de Deus, a operação divina, a terapia de Deus na tua vida não é passageira, mas ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Só quem crê nessa palavra esteja em pé. Eu quero estar orando por sua vida, porque hoje Jesus está operando uma cura divina, uma terapia, independente da anomalia, independente da doença, seja ela no físico, seja ela de ordem espiritual. O Senhor Jesus está aqui para te curar dos nervos, para te curar dessa angústia, para te curar desse vício, para te curar dessa doença. Queridos, eu estou pregando cura porque eu creio na terapia de Jesus. Eu creio no profissional que é Jesus. E quando eu me refiro a profissional, é que se nós reconhecemos os profissionais da saúde, tanto mais reconhecemos Jesus
Jesus como médico dos médicos e Senhor dos senhores, que curou aquele moço, que curou aquela família. Ele está aqui hoje para curar a sua vida, independente da situação. Eu não sei que área que o inimigo agiu, mas eu sei que ele vai ter que sair agora. Eu não sei que área você tem sido bombardeado ou bombardeada. Eu não sei que área o demônio tem feito ninho na sua vida, mas eu sei que o mesmo Jesus que repreendeu aquele espírito é o mesmo Jesus que está aqui no templo, é o mesmo Jesus que lá na tua casa opera essa noite. Só quem crê, levante as mãos para os céus, aonde você estiver. Feche os teus olhos e com fé nós vamos orar agora. O Natanael já vai preparando um louvor. Nós vamos orar nesse momento e Jesus está repreendendo essa doença do teu corpo, essa doença na tua alma, na tua mente. Pai Santo que estás nos céus, em o nome de Jesus, o teu amado Filho, eu me coloco, ó Deus, em tua presença, para te adorar, Senhor, para reverenciar o teu nome, para repreender essa doença na autoridade do nome de Jesus, para repreender esse câncer, ó meu Deus, para repreender esse vírus, ó meu Deus, para repreender essa depressão, essa tristeza, essa dúvida, essa angústia, desde aquela hora. Oh, glória a Deus. Se tu tem glória, abre a boca e dê glória a Deus. Se tu tens aleluia, diga aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, adore, mexe com minha estrutura, glorifica o nome do Senhor. Todas as feridas, me ensina a ter santidade.